O país chamava-se Arvendal, uma terra costeira marcada por portos ricos e campos de cultivo que se estendiam até onde a vista cansava. A prosperidade, porém, tinha um preço silencioso: correntes, peles feridas, nomes apagados. Em Arvendal, a escravidão não era apenas uma prática. Era uma engrenagem aceita, defendida e herdada. Foi nesse chão duro que Kalira Nibassa aprendeu a caminhar com o peso do ferro nos tornozelos. Ela não se lembrava do dia exato em que foi separada de sua terra natal. As lembranças vinham em fragmentos. O cheiro de folhas esmagadas, o som do rio correndo livre, a voz de sua mãe cantando baixo para afastar o medo. Tudo isso havia sido arrancado quando ainda era jovem. Em Arvendal, Kalira não era vista como alguém que tivera um passado, apenas como força de trabalho. O sol ainda não havia rompido o horizonte quando ela já estava de pé. Correntes frias mordiam sua pele enquanto era conduzida com outros cativos até os campos do engenho de Valenroth, propriedade do barão Hadrien de Valenroth, um homem conhecido por sua influência política e fortuna agrícola. Kalira trabalhava ali havia anos, sem saber exatamente quantos. O tempo, para ela, não se media em dias, mas em colheitas. Apesar do peso que carregava, havia algo em Kalira que resistia. Seus olhos, fundos, atentos, silenciosos, observavam tudo. Ela aprendia os ritmos da fazenda, os humores dos capatazes, as pequenas brechas de humanidade que surgiam entre uma ordem e outra. Não falava muito. Sabia que palavras podiam custar caro. Mas quando falava, sua voz era firme, sem súplica. Naquele mesmo engenho, o barão Hadrien retornava após meses ausente. Educado na capital, viúvo havia 2 anos, Hadrien era um homem dividido. Herdara a propriedade e o sistema que a sustentava, mas não o entusiasmo cego de seus pares. Ainda assim, nunca havia confrontado abertamente o que mantinha sua riqueza de pé. A distância sempre lhe servira como escudo moral. Na manhã de sua chegada, decidiu percorrer os campos a cavalo. Queria ver com os próprios olhos o estado da produção. O capataz, nervoso, seguia ao lado, despejando números e justificativas. Hadrien ouvia pouco. Seu olhar vagava. Foi então que a viu. Kalira estava ajoelhada, as mãos cobertas de terra, puxando raízes sob o sol que já castigava. As correntes nos tornozelos reluziam. Uma delas havia aberto um corte recente. O sangue seco misturava-se ao pó. Ainda assim, sua postura era ereta. Quando ergueu o rosto para beber água, seus olhos cruzaram os de Hadrien. Não houve submissão naquele olhar, tampouco desafio. Havia algo mais profundo: consciência. O cavalo do barão desacelerou quase sem que ele percebesse. O capataz continuava falando, mas Hadrien já não o escutava. Havia visto centenas de escravizados antes, em mercados, em visitas protocolares, em documentos. Nenhum, porém, o havia encarado daquela forma. Kalira não pedia piedade. Ela existia. "Quem é ela?" perguntou, interrompendo o capataz. O homem hesitou, surpreso. "Uma das do lote do sul, senhor. Forte. Aguenta bem o trabalho." "Uma das." Aquilo ecoou na mente de Hadrien com desconforto. Kalira voltou ao trabalho, sentindo o peso do olhar estranho sobre si. Estava acostumada a ser observada, avaliada, medida. Mas aquele olhar não era de posse nem de ameaça. Era inquieto. Isso a perturbou mais do que qualquer grito. Durante o restante do dia, Hadrien não conseguiu afastar a imagem dela. À noite, em sua casa grande, cercado por móveis caros e silêncio, a lembrança das correntes tilintando acompanhava seus pensamentos. Pela primeira vez desde que herdara Valenroth, sentiu vergonha do chão que pisava. Para Kalira, aquela noite foi como tantas outras. O corpo doía, a comida era pouca, o futuro inexistente. Ainda assim, algo havia mudado. O encontro breve deixara um rastro incômodo. Ela sabia reconhecer perigo, e não sabia se aquele homem representava ameaça ou algo ainda mais imprevisível. Em Arvendal, o destino raramente oferecia escolhas aos acorrentados. Mas, sem saber naquele dia, tanto Kalira quanto Hadrien haviam sido chamados a uma ruptura, um confronto silencioso entre o que sempre fora e o que poderia, dolorosamente, deixar de ser.
Nos dias que se seguiram, o barão Hadrien de Valenhot passou a circular pelo engenho com uma frequência incomum. Não anunciava suas visitas, tampouco exigia relatórios. Caminhava entre os campos como alguém que procura algo que não sabe nomear. Os capatazes cochichavam, os administradores estranhavam. Para Kalira, aquilo era apenas mais um sinal de que o mundo dos senhores obedecia a lógicas que os cativos nunca compreenderiam por completo. Ainda assim, ela sentia quando ele se aproximava. Não era medo, era atenção, um instinto apurado por anos de sobrevivência. Quando Hadrien estava por perto, o ar parecia mais tenso, como se algo pudesse se romper a qualquer momento. O primeiro gesto veio disfarçado de pragmatismo. Hadrien ordenou que alguns trabalhadores fossem deslocados para tarefas internas do engenho, alegando a necessidade de organização e limpeza dos armazéns. Entre os nomes escolhidos estava o de Kalira. O capataz estranhou. Ela era forte e produtiva nos campos. Mas não questionou. Ordens do barão não se discutiam. Kalira foi retirada do sol e levada para dentro das estruturas de pedra do engenho. O trabalho era pesado, mas menos extenuante. O mais estranho, porém, foi a retirada das correntes dos tornozelos durante o expediente. Nunca antes isso lhe fora permitido. Só durante o trabalho, advertiu o capataz. Não pense que isso muda quem você é. Kalira não respondeu. Aprendera que silêncio era escudo. Mas por dentro, algo ardia. A ausência do ferro nos tornozelos fazia o corpo lembrar-se dolorosamente do que era caminhar livre. Hadrien observava à distância. Não se aproximava. Sabia que qualquer gesto direto poderia levantar suspeitas. Em Arvendal, a proximidade excessiva entre senhor e escravizada era vista como fraqueza, ou pior, desvio moral intolerável. À noite, em seus aposentos, Hadrien lutava contra pensamentos que não ousava formular em voz alta. Não era apenas compaixão. Ele conhecia a piedade. Crescera vendo-a ser usada como justificativa para pequenas concessões que mantinham intacta a estrutura da escravidão. O que sentia por Kalira era mais desconfortável. Ela o obrigava a encarar o sistema como violência concreta, encarnada, diária. E contra sua vontade, ele queria conhecê-la. A oportunidade surgiu numa tarde chuvosa, quando o engenho silenciou mais cedo. Hadrien desceu até os armazéns sob o pretexto de verificar estoques. Encontrou Kalira sozinha, organizando sacas de grãos. Ao vê-lo, ela interrompeu o movimento e aguardou imóvel. Continue, disse ele, percebendo o gesto automático de submissão. Não estou aqui para inspeção. Kalira obedeceu, mas manteve o corpo atento. O silêncio entre eles era espesso. Qual é o seu nome? Perguntou Hadrien, enfim. Ela hesitou. Muitos senhores não se importavam com nomes. Kalira, respondeu. Kalira Nibassa. O sobrenome soou estranho aos ouvidos de Hadrien. Não constava em nenhum registro do engenho. De onde vem esse nome? Da minha mãe, disse ela. É tudo que restou dela comigo. Hadrien sentiu um aperto inesperado. Aquela resposta simples carregava um mundo de perdas. Ele sabia que não deveria continuar. Sabia que aquela conversa, por si só, já era uma transgressão silenciosa. Ainda assim, voltou no dia seguinte, e no outro. As conversas eram breves, quase banais. Falavam do clima, do trabalho, das mudanças no engenho. Mas, pouco a pouco, Kalira começou a perceber algo raro. Ele escutava, não interrompia, não corrigia, não exigia gratidão. Para Kalira, aquilo era perigoso. Ela já vira outros cativos serem punidos por muito menos. Aproximação demais atraía castigo. Ainda assim, havia algo naquele homem que não se encaixava na brutalidade comum dos senhores. Ele carregava culpa nos ombros, não orgulho. A aliança que se formava entre eles não era declarada. Não havia promessas, nem planos. Era feita de pequenos gestos, tarefas mais humanas, água fresca deixada à parte, silêncio respeitado. Ainda assim, era proibida. Os olhos do engenho tudo viam. Cochichos começaram a circular. O capataz passou a observar Kalira com desconfiança crescente. Para ele, aquela mulher começava a parecer perigosa, não por desobediência, mas por influência invisível. Kalira sabia disso. Sentia o risco se aproximar como tempestade. Ainda assim,
Pela primeira vez desde que fora acorrentada, alguém a enxergava não como força, mas como pessoa. E isso em Arvendal era mais subversivo do que qualquer rebelião aberta. A aliança silenciosa entre o barão e a mulher acorrentada começava a se formar, frágil, desigual, condenada. Mas uma vez iniciada, não havia retorno sem consequências. O engenho de Valenroth sempre funcionara como uma máquina previsível. Cada homem sabia seu lugar, cada mulher seu limite, cada silêncio sua utilidade. Mas máquinas rangem quando algo ameaça sair do eixo. E o eixo começava a ceder. Kalira percebeu primeiro. Os capatazes falavam menos com ela, mas observavam mais. Os olhares vinham carregados de suspeita, não de desejo nem de desprezo. Era algo mais frio. Cálculo. Ela sabia o que isso significava. Em Arvendal, quando os senhores começavam a calcular, alguém estava prestes a perder tudo. Hadrian também sentia a mudança. As visitas administrativas tornaram-se mais frequentes. Um primo distante, Etienne de Valenroth, surgira sem aviso, alegando interesse nos negócios da família. Etienne era tudo o que Adrien não era: confiante, cruel na medida exata que o sistema recompensava, defensor declarado da ordem escravista. Seus olhos avaliavam pessoas como mercadorias. Foi Etienne quem notou Kalira. Aquela ali, disse certa manhã enquanto observavam os trabalhadores do armazém. Anda diferente, cabeça erguida demais. Hadrian sentiu o corpo enrijecer. É eficiente, respondeu seco. Apenas isso. Etienne sorriu de lado. Eficiência não muda a postura. Alguém tem sido indulgente. A palavra ficou suspensa entre eles, como ameaça. Naquela mesma semana, Kalira foi chamada à Casa Grande. Isso nunca acontecia sem motivo, e raramente terminava bem. Ela entrou descalça, escoltada, sentindo o peso invisível de um julgamento que não compreendia por completo. Hadrian estava lá, Etienne também. Diga-nos, começou Etienne caminhando em círculos ao redor dela. Você sabe ler? Kalira hesitou. A verdade era perigosa, a mentira também. Um pouco, respondeu por fim. Hadrian sentiu o golpe. Aquilo ele não sabia. E quem lhe ensinou? Insistiu Etienne. Kalira olhou rapidamente para Hadrian. Não por esperança, mas por instinto. Antes de vir para Arvendal, disse, um homem do meu povo. Não era toda a verdade. Durante os últimos meses, ela aprendera mais observando documentos esquecidos, marcas em sacas, palavras repetidas. E sim, Hadrian deixara livros acessíveis, sem jamais admitir que era intencional. Etienne aproximou-se dela, o tom suave demais. Você entende o que isso significa? Escravizados que sabem ler começam a pensar. E quem pensa, questiona. Hadrian interveio. Isso basta. Ela volta ao trabalho. Etienne ergueu uma sobrancelha. Interessante como você se apressa por ela. O segredo não era apenas o que Kalira sabia, era o que Hadrian estava se tornando. Naquela noite, Hadrian não dormiu. Percebeu que sua tentativa de proteger Kalira com gestos discretos havia falhado. Pior, havia exposto ambos. Pela primeira vez, considerou algo que antes lhe parecia impensável. Romper de verdade com o sistema que herdara. Mas romper tinha preço. Perderia aliados, prestígio, talvez a própria propriedade. E Kalira? O que aconteceria com ela se ele falhasse? Do outro lado do engenho, Kalira também encarava sua própria verdade. Ela não era apenas vítima passiva. Seu silêncio estratégico, sua inteligência contida, tudo aquilo a tornava perigosa aos olhos da ordem. Pela primeira vez, compreendeu que Hadrian não era apenas um senhor diferente. Era um homem em conflito, cercado por forças maiores que ele. E então veio a revelação mais dolorosa. Uma antiga trabalhadora do engenho, Maíra, confidenciou-lhe em sussurros. Já ouvi dizer que o barão pretende vender alguns de nós para pagar dívidas políticas. Seu nome foi mencionado. Kalira sentiu o chão desaparecer. Venda significava separação definitiva, talvez para um lugar ainda mais brutal. Tudo o que se construíra, frágil e silencioso, poderia acabar ali. Na manhã seguinte, ela confrontou Hadrian pela primeira vez. O senhor vai me vender?
A pergunta foi direta, sem medo. Hadrian empalideceu. Não, respondeu com firmeza. Enquanto eu tiver escolha, não. Então escolha, disse ela. Porque outros estão escolhendo por nós. Naquele instante, Hadrian entendeu. O segredo já não podia permanecer enterrado. Seu conflito interno, sua culpa silenciosa, sua atração crescente por Kalira, tudo precisava ser enfrentado. Não havia mais espaço para neutralidade. A descoberta não era apenas sobre o que Kalira sabia ou podia fazer, era sobre o que Hadrian precisava se tornar para não perdê-la, e para não se perder de vez. A tensão em Valenhof tornou-se palpável. O engenho já não respirava no mesmo ritmo. Havia algo prestes a romper, e todos sentiam, senhores, capatazes, cativos. Em Arvendal, quando a ordem era questionada, a resposta vinha rápida e violenta. Etienne agiu primeiro. Convocou uma reunião extraordinária com outros proprietários da região, alegando preocupação com sinais de instabilidade. O nome de Hadrian foi citado mais de uma vez, sempre acompanhado de silêncios calculados. Não se acusava diretamente, insinuava-se. Em Arvendal, a reputação era destruída antes mesmo de qualquer prova. Poucos dias depois, a punição começou. Um jovem trabalhador do engenho foi acusado de desacato. A acusação era frágil, quase absurda, mas servia de exemplo. O castigo foi público. Todos foram obrigados a assistir. Kalira estava entre eles. Hadrian chegou tarde demais para impedir. Ao ver o corpo do rapaz no chão, o sangue misturado à terra que ele próprio cultivara, algo se quebrou dentro dele de forma irreversível. Não era mais culpa, era responsabilidade. Naquela noite, Hadrian tomou sua decisão. Chamou Kalira em segredo, arriscando tudo. Encontraram-se no antigo depósito de ferramentas, afastado da casa grande. Não havia guardas, não havia testemunhas. Apenas duas pessoas presas a lados opostos de uma estrutura que esmagava ambos. Eles vão agir, disse ele sem rodeios. Não só contra mim. Contra todos aqui. Kalira não se surpreendeu. Sempre agem, respondeu. A diferença é quem paga primeiro. Hadrian respirou fundo. Quero libertar você. Legalmente. Tenho meios. Mas isso não será suficiente. Vão retaliar. Contra o engenho. Contra os outros. Ela o encarou longamente. Então não é só sobre mim. Nunca foi, admitiu ele. Mas você me fez enxergar. A provação que se desenhava não era individual. Era coletiva. Hadrian começou a vender parte de suas terras, discretamente, antes que seus pares percebessem. Usou o dinheiro para comprar alforrias, poucas por vez, sem anúncios. Cada documento assinado era um ato de guerra silenciosa. Quando a notícia vazou, foi como um incêndio em campo seco. Os proprietários se reuniram exigindo intervenção do Conselho Regional. Etienne liderava o ataque, acusando Hadrian de comprometer a estabilidade econômica de Arvendal. O engenho passou a ser vigiado. Mercadores se recusavam a negociar. Trabalhadores livres se afastaram, temendo represálias. Dentro do engenho, o medo misturava-se à esperança. Alguns acreditavam, outros temiam que tudo terminasse em massacre. Kalira tornou-se referência, ainda que não desejasse. Os olhares buscavam nela algum sinal de certeza. Ela sentia o peso disso como sentira o das correntes. Diferente, mas igualmente real. Se ele cair, disse Maíra certa noite, todos nós cairemos junto. Kalira sabia, e sabia também que não podia recuar. Não agora. Quando o conselho finalmente convocou Hadrian, a acusação foi clara. Subversão da ordem, estímulo à insubordinação, ameaça econômica. A punição prevista era a perda do engenho. Hadrian compareceu sem advogados influentes, sem alianças. Apenas com documentos, contratos de alforria, registros de abusos, testemunhos escritos. Era uma aposta desesperada, expor o sistema usando suas próprias regras. Enquanto isso, no engenho, soldados chegaram para garantir a ordem. A presença deles inflamou tensões. Um confronto parecia inevitável. Kalira reuniu os demais naquela noite, não para incitar violência, mas para preparar resistência digna. Não nos moveremos como animais encurralados, disse. Se vierem, verão pessoas. Na madrugada seguinte, o conselho deliberava,
e o engenho aguardava. O destino de muitos estava amarrado à coragem de poucos. A aprovação coletiva não era apenas sobreviver à repressão. Era decidir que tipo de mundo merecia nascer daquele conflito, mesmo que custasse tudo. O amanhecer chegou pesado sobre Valenhof. O céu estava baixo, cinzento, como se Arvendal inteiro prendesse a respiração. Os soldados permaneciam posicionados, imóveis, aguardando ordens que ainda não haviam chegado. Dentro do engenho, ninguém trabalhava. Pela primeira vez, o silêncio não era imposto, era escolhido. Kalira estava de pé, entre os outros, sentindo algo novo misturado ao medo, dignidade. Não sabia qual seria o desfecho, mas sabia que não voltaria a baixar os olhos. Na sede do Conselho Regional, Hadrian enfrentava homens que representavam tudo o que ele fora educado para respeitar. O salão era amplo, adornado por símbolos de poder e prosperidade. Nenhum deles fora erguido sem sangue. Etienne falou por último, com a confiança de quem acreditava já ter vencido. O barão de Valenhof comprometeu a ordem social, declarou. Suas ações colocam em risco a economia, a segurança e a hierarquia que sustenta Arvendal. Se abrirmos exceção, abriremos precedente. Hadrian levantou-se devagar. O que chamam de ordem é dependência da violência, respondeu. E o que chamam de precedente é humanidade tardia. Apresentou então os documentos, não como ataque, mas como espelho. Registros de mortes omitidas, punições ilegais, crianças separadas de mães. Tudo dentro da lei, ou convenientemente fora do alcance dela. O salão se inquietou. Nenhum dos conselheiros era inocente, e todos compreenderam o perigo real. Não era Hadrian. Era o que ele revelava. Após horas de deliberação, a decisão veio como golpe seco. Hadrian perderia o título de barão. O engenho seria confiscado, mas os contratos de alforria assinados seriam mantidos para evitar instabilidade maior. Foi uma punição calculada, nem vitória plena, nem derrota total. Quando a notícia chegou a Valenhof, o impacto foi imediato. Os soldados receberam ordem de retirada. O engenho não seria retomado à força. O sistema recuava, não por justiça, mas por conveniência. Hadrian retornou sem escolta, sem título, sem fortuna, apenas com o que restava de si. Kalira o viu descer do cavalo. Pela primeira vez, não havia distância entre eles imposta por poder. Apenas consequências. Está feito, disse ele. Não tudo, mas o suficiente para começar. Ela o encarou longamente. O senhor perdeu tudo. Não, respondeu. Perdi o que nunca mereci. Nos meses que se seguiram, Valenhof deixou de ser engenho. As terras remanescentes foram divididas. Alguns partiram, outros ficaram. Trabalhadores livres e libertos passaram a cultivar juntos, sem correntes, sem capatazes armados. Hadrian permaneceu, trabalhou com as mãos pela primeira vez. Aprendeu o peso real da terra que antes apenas possuíra. Kalira escolheu ficar também, não por dependência, mas por decisão. Tornou-se referência na nova comunidade, não como símbolo imposto, mas como voz respeitada. A mulher que fora acorrentada passou a negociar, ensinar, organizar. O amor entre eles não foi imediato nem idealizado. Veio como construção lenta, marcada por cicatrizes, desconfianças e memórias que não se apagam. Não havia resgate romântico possível para o que fora roubado de Kalira. Havia apenas escolha mútua. Em Arvendal, o nome de Valenhof passou a ser citado com cautela, alguns como aviso, outros como possibilidade. Anos depois, viajantes comentariam sobre uma antiga terra onde ex-escravizados cultivavam lado a lado com antigos senhores, sem títulos, sem chicotes. Muitos duvidariam, outros iriam ver com os próprios olhos. Kalira envelheceu sem correntes. Nunca esqueceu o som do ferro, mas aprendeu que memória também pode ser ferramenta de transformação. Ensinava as crianças a ler, a contar, a questionar. Não prometia um mundo justo, apenas um mundo que não aceitasse a injustiça como natural. Hadrian, ao seu lado, jamais voltou a ser barão. Tornou-se algo mais raro, um homem que assumiu o custo de mudar. O legado deles não foi perfeito, nenhuma revolução humana é, mas foi real. E em Arvendal, pela primeira vez, alguém ousou olhar para uma mulher acorrentada e enxergar não propriedade nem pena, mas uma rainha sem trono,
cuja dignidade jamais pôde ser confiscada. O tempo passou não como redenção fácil, mas como trabalho contínuo. Cada estação trazia desafios novos e Valenhof jamais se tornou um refúgio perfeito. A terra ainda guardava marcas antigas, sulcos feitos por mãos forçadas, árvores que haviam servido de sombra para castigos, construções erguidas sobre sofrimento. Nada disso desapareceu. Foi preciso aprender a conviver com a memória sem ser governado por ela. Kalira compreendia isso melhor do que ninguém. Havia dias em que o som metálico surgia em sua mente sem aviso, não mais nos tornozelos, mas no silêncio. Nessas horas, afastava-se do trabalho, sentava-se à margem dos campos e respirava até lembrar-se de onde estava. Livre não significava ilesa, significava consciente. As crianças a procuravam com perguntas difíceis. Por que fizeram isso? Por que demorou tanto? Kalira nunca oferecia respostas simples. Porque pessoas confundiram poder com direito, dizia. E porque muitos aceitaram isso como normal. Não ensinava ódio, ensinava vigilância. Hadrien, por sua vez, jamais tentou se absolver. Quando falava do passado, usava sempre o mesmo verbo, fui parte. Não buscava perdão coletivo, nem gratidão individual. Trabalhava, errava, aprendia, sabia que sua mudança não apagava privilégios anteriores, apenas os tornava responsabilidade. Entre ele e Kalira, o vínculo amadureceu sem pressa. Às vezes havia silêncio demais, outras, palavras duras. Ambos carregavam mundos que não se encaixavam perfeitamente. Ainda assim, escolhiam permanecer, não como símbolo, mas como prática diária de respeito. Quando viajantes chegavam, curiosos, Kalira observava à distância. Não gostava de ser tratada como exceção. Não fui libertada por bondade, dizia quando insistiam. Fui libertada porque alguém finalmente decidiu pagar o preço. Arvendal mudou pouco, no todo. O sistema resistia em outros lugares, com novos nomes e justificativas renovadas. Mas Valenhof tornara-se um ponto de referência incômodo, a prova viva de que a ordem podia ser questionada e sobreviver. Já idosa, Kalira caminhava devagar pelos campos ao entardecer. A terra sob seus pés ainda era a mesma, mas o peso havia mudado. Não carregava mais ferro, apenas história. E sabia. Enquanto houvesse memória, enquanto alguém se recusasse a chamar injustiça de destino, nenhuma corrente estaria realmente segura. Porque reinos caem, títulos se perdem, mas a dignidade, uma vez reconhecida, não aceita mais voltar ao chão.